Seus olhos, fundos e vazios, fixavam o horizonte. 2 meses, 60 dias de sol causticante, noites geladas e a certeza de que cada respiração poderia ser a última. O barco, um fantasma à deriva, balançava sobre um céu indiferente. Ao seu lado, um pequeno corpo tremia, um último elo com a vida. Eles estavam mortos, ou quase. E então, uma sombra no azul. Tim Sheddack, um marinheiro australiano de espírito livre, partiu para uma aventura solitária pelo Pacífico, tendo como única companhia sua leal cachorrinha, Bella. O destino, a Polinésia Francesa, um paraíso distante. Mas o oceano, vasto e traiçoeiro, tinha outros planos. Esta é a história de uma odisseia de sobrevivência que desafia a lógica, onde a esperança se tornou a moeda mais valiosa e a linha entre a vida e a morte um fio tênue. Como 2 seres, um homem e um cão, puderam resistir à fúria implacável do mar por 2 meses? A resposta reside na resiliência mais pura. A jornada começou com a promessa de ventos favoráveis e céus abertos. Tim e Bella, a bordo do Aloha, navegavam com a leveza de quem foge do mundo. Mas a calmaria era uma ilusão. Em algum ponto no vasto Pacífico, a cerca de 2.000 quilômetros da costa mexicana, o céu desabou. Uma tempestade brutal, um monstro de vento e água, engoliu o pequeno veleiro. Ondas gigantescas castigaram a embarcação, arrancando o mastro, destruindo os equipamentos eletrônicos e deixando-os à mercê da correnteza. O Aloha não era mais um barco, mas um caixão flutuante, à deriva em um mar que de repente se tornara hostil. A comunicação com o mundo exterior foi cortada, a bússola, a rádio, o GPS, tudo silenciou, mergulhando-os num silêncio ensurdecedor de isolamento. O incidente incitante não foi apenas uma tempestade, mas a súbita e aterrorizante compreensão de que estavam sozinhos, perdidos em um deserto azul, com recursos limitados e o tempo correndo contra eles. A partir daquele momento, a sobrevivência não seria uma escolha, mas uma batalha diária, onde a única ferramenta seria a astúcia e a única mentora a própria natureza selvagem, impiedosa e indiferente. Os primeiros dias foram um turbilhão de desespero e adaptação. A comida enlatada e a água potável, antes abundantes, tornaram-se tesouros contados, racionados com a precisão de um cirurgião. Tim sabia que a única chance era se tornar parte do ecossistema marinho. A pesca, antes um lazer, virou uma obsessão febril. Com anzóis improvisados e uma linha precária, ele caçava peixes pequenos, que eram consumidos crus, a carne salgada e gelatinosa, a única fonte de proteína. O sabor era repulsivo, mas a necessidade um mestre cruel. Para Bella, a porção era menor, mas vital, um gesto de amor e sacrifício. A água da chuva, coletada em lonas improvisadas, era a salvação, um néctar divino que caía do céu. Cada gota era um milagre, cada nuvem no horizonte uma promessa ou uma decepção esmagadora. A sede era uma tortura constante, uma queimação na boca seca, a garganta arranhando, o corpo desidratando lentamente sobre o sol impiedoso que transformava o convex em uma chapa quente. A fome, um buraco faminto no estômago, era uma companheira constante, sussurrando pensamentos sombrios. Mas o inimigo mais cruel não era a fome ou a sede, e sim o silêncio esmagador do oceano e a vastidão infinita. Dias se arrastavam em semanas, semanas em meses, sem qualquer sinal de terra ou de outra alma viva. A solidão era uma força corrosiva, ameaçando a sanidade. Tim falava com Bella, contava histórias de sua vida passada, murmurava promessas de um resgate que parecia nunca chegar, apenas para ouvir o eco de sua própria voz. Bella, com sua presença constante e seu olhar leal, era a âncora que o impedia de afundar na loucura. A cada amanhecer, a esperança renascia, frágil como um papel molhado, apenas para ser testada novamente pela monotonia implacável do horizonte, um círculo perfeito de azul e vazio. O sol, antes um amigo, tornou-se um carrascoso, queimando a pele, ofuscando a visão, transformando o convex em um forno.
As noites, por outro lado, eram de um frio cortante, com o vento uivando uma canção de ninar macabra, e a escuridão revelava um céu estrelado indiferente à sua agonia. O corpo de Tim definhava a olhos vistos, sua barba crescia selvagem, emaranhada, seus ossos se projetavam sobre a pele bronzeada e enrugada, um mapa de sua provação. As feridas antes pequenas tornavam-se úlceras abertas, suscetíveis a infecções que ameaçavam consumir o que restava de sua força. A cada dia, a energia diminuía, a mente ficava mais turva, a linha entre a realidade e o delírio cada vez mais tênue. Houve momentos de desespero absoluto, quando a vontade de lutar se esvaía e a tentação de simplesmente se entregar ao mar era quase irresistível. Uma noite, uma tempestade menor, mas igualmente aterrorizante, atingiu o barco. O Aloha foi arremessado como um brinquedo e Tim, exausto, quase foi levado pelas ondas traiçoeiras. Bella, agarrada a ele, latiu em pânico, um som agudo que perfurou o torpor de Tim, um grito de vida. Naquele instante, a visão de Bella, tão vulnerável e dependente, acendeu uma chama de fúria e determinação. Ele não podia desistir, não por ele, mas por ela. Ele se amarrou ao barco, protegendo Bella com o próprio corpo, enfrentando a fúria do mar com uma nova e desesperada força. Eles sobreviveram àquela noite, mas a cicatriz da quase derrota permaneceria, um lembrete constante da fragilidade da existência. O barco, agora um esqueleto, era o único lar em um mundo de água, um túmulo flutuante que se recusava a afundar, assim como seus ocupantes. Sem comunicação, sem rota, sem esperança de ser encontrados, Tim e Bella eram apenas pontos invisíveis em um mapa vasto e cruel. Cada dia era uma repetição da luta: pescar, coletar água, proteger-se do sol e do frio e, acima de tudo, manter a mente sã, afastando os fantasmas do desespero. A comida era escassa, a água um luxo cada vez mais raro. A pele, marcada pelo sol e pelo sal, contava a história de uma batalha incessante, cada ruga, cada mancha um capítulo de sofrimento. A cada dia que passava, a probabilidade de resgate diminuía e a sombra da morte se tornava mais densa, pairando sobre eles como um abutreiro paciente. O oceano, com sua beleza traiçoeira e sua indiferença brutal, era um predador silencioso, esperando que a exaustão finalmente os vencesse, engolando-os em seu abismo azul. A esperança, por vezes, era apenas a recusa em aceitar o fim. Após 60 dias de inferno azul, quando a esperança era apenas uma miragem distante, o milagre aconteceu. Um navio pesqueiro mexicano, navegando por uma rota improvável, avistou o Aloha, um ponto minúsculo e quase imperceptível no imenso oceano. O resgate foi um misto de alívio e incredulidade. Tim Shaddock, esquelético, desidratado e com uma barba longa e emaranhada, foi retirado do barco, mal conseguindo andar. Bella, sua fiel companheira, estava igualmente debilitada, mas viva. A confrontação final não foi contra uma criatura marinha ou uma tempestade, mas contra a própria morte, e eles venceram. A solução não foi uma tecnologia avançada, mas a pura e indomável vontade de viver, a astúcia para se adaptar e o amor incondicional entre um homem e seu cão. Eles voltaram do limite, carregando as marcas de uma batalha épica, mas com a alma intacta. A história de Tim e Bella é um lembrete sombrio e inspirador da força do espírito humano e da imprevisibilidade do oceano. Em face da aniquilação, eles encontraram